Então, galerinha, olá, 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 voltamos aí mais uma vez com o nosso canal Geoescola. Dizer que eu quero agradecer aqui aqueles que estão já com suas inscrições aí no meu canal, se inscreveram aí ano passado, se inscreveram esse ano. Deixe seus comentários, é muito bom os seus comentários, porque isso vai auxiliar, vai ajudar a eu tentar melhorar esse canal. Lembrando que o foco desse canal sempre foi, sempre será esclarecer dúvidas e levar um pouco de conhecimento geográfico para aquela galerinha que quer conhecer e aprender mais sobre essa ciência que é muito importante, que é a ciência geográfica. Eu costumo brincar às vezes, né, dizer que a geografia é a base das ciências. Só um pequeno jargão. Eu sei que tem muitas outras disciplinas importantes que se sustentam também em seus conceitos. O fato é que algumas, né, aliás, que as mesmas disciplinas devem trabalhar sempre em harmonia, né? Sempre deve haver aquela interdisciplinaridade ali com as ciências, uma ciência buscar engajar aí informação da outra e vice-versa, porque é assim que se faz o conhecimento. Bom, o nosso objetivo hoje é mostrar um pouco da formação territorial do Brasil, o nosso país aí, que é muito grande, com dimensões continentais. É um conteúdo que visa basicamente ali alunos do 7º ano, algumas situações também do ensino médio, mas em linhas gerais é um conhecimento que serve para todos, uma vez que nós trabalhamos ali o Brasil, as suas fronteiras, né, as regiões do nosso país, os estados, as capitais. Então, vale a pena você, de fato, estar divulgando essas informações para alunos, né, para pessoas que estão interessadas em conhecer mais sobre a formação territorial de nosso país. Então, vamos lá para as informações peculiares do nosso continente, né? Podemos chamar assim, Brasil é um continente, entre aspas, né? É um país com dimensões assim imensas, né? É o 5º maior país da Terra. São mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, 8.515.776 km quadrados. Aqui tem uma pequena correção, porque as ilhas ali, as ilhas de Abrolhos, na Bahia, não fazia parte do território como um todo ainda, e em 2013, se eu não estou enganado, essas ilhas foram anexadas ao nosso território, e aí aumentou 1 quilômetro a mais no espaço geográfico do nosso país. Então, o nosso território, o país com dimensões muito grandes, ocupa praticamente quase metade da América do Sul. 47% do território do Brasil é ocupado aqui na América do Sul. É o 5º maior país do mundo em extensão territorial e possui ali praticamente quase toda a extensão territorial do nosso país, no hemisfério sul da Terra, né? 93% do nosso território está localizado no hemisfério sul. E apenas uma pequena parte ali, bem pequena, né? Bem assim, insignificativa, que seria a região do Amapá, que também é o nosso país, né? O nosso território está ocupando ali 7% do espaço geográfico do Brasil no hemisfério norte da Terra. Então o país é muito grande. Então seria muito importante nós entendermos um pouco dele, né? Como se deu essa formação, as suas fronteiras, né? E entender algumas peculiaridades da nossa casa. Afinal de contas, o Brasil é a nossa casa. Então, resumindo, território com mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, quase metade da América do Sul, um território que está quase que totalmente no hemisfério sul da Terra e acompanha aí boa parte das terras do planeta, né? Essa aqui é a realidade. Aqui tem uma imagem, né, um mapa que mostra nas cores aí onde está o nosso país, né? O Brasil aqui na cor verde, o Brasil está 93% abaixo da linha do Equador, o nosso país está 100%, olha, 100% a oeste, né? Na área ali ocidental da Terra. A partir dessa informação,
nós podemos deduzir que o nosso país é totalmente ocidental. Ocupa a porção oeste aí, após aí o hemisfério, o meridiano de Greenwich. Terras maiores do que o nosso país, né? Países maiores do que o nosso, maiores, apenas aí 4 poucos países, né? A China, não nessa ordem, mas a Rússia, a China, Estados Unidos e o Canadá, apenas esses 4 países ocupam terras superiores à nossa em termos de extensão territorial. Então o Brasil ele é destaque sim no mundo geográfico planetário pela dimensão territorial que ele possui. E essas terras, gente, precisam ser aproveitadas e de fato são em muitas regiões do Brasil, principalmente para a agropecuária, né? Que já já nós iremos falar sobre esse tema em outros vídeos. A agropecuária é muito usada no Brasil, a pecuária, a agricultura, né, por nós possuirmos assim território, né, terras em abundância. Algumas terras são férteis, né, algumas tem que corrigir, mas o nosso país é de fato de dimensões continentais. Nós temos também aqui outras características da nossa área geográfica do Brasil, né? 90% do território está na zona intertropical, cortado pelo Trópico de Capricórnio e pela linha Equador. 90%. Isso quer dizer que o nosso país, o nosso Brasil, é um país de clima quente, né? De temperatura quente, né? Está ali localizado entre os trópicos de Capricórnio e o Trópico de Câncer, entra ali na linha do Equador. Por isso, nós temos aqui como clima predominante no nosso país, o clima tropical, também o equatorial, que é muito quente. Então, essa localização geográfica do Brasil em uma das 3 zonas térmicas da Terra, nesse caso a zona térmica tropical ou intertropical, faz com que o nosso país tenha temperaturas aí médias de 25 graus mensais e anuais. Vamos lá, nós temos além disso aqui, temos fronteiras. O Brasil é um país de fronteiras com vários países da América do Sul. Apenas 2 países latinos não fazem fronteira com o nosso país, que é o caso aí dos nossos vizinhos chilenos e os nossos irmãos aí equatorianos. Os demais países que compõem a América do Sul, são 13 países com o Brasil. Desses 13 países, 2 não fazem, já foram citados, e os demais, a Argentina, Uruguai, Paraguai, Venezuela, Peru, né, Bolívia, Colômbia, as 2 Guianas, né, a Suriname, esses países têm de fato fronteira com o nosso território na porção oeste, né? O nosso país ele é banhado pelo Oceano Atlântico. Temos um dos maiores litorais do mundo e nós temos aí uma extensão territorial também, como falei, muito, muito dinâmica. Bom, gente, além dessas informações, o Brasil ele não é privilegiado no que diz respeito a ter 2 saídas para o oceano. Mas o fato de termos um litoral como o nosso também nos dá grandes vantagens no mercado aí internacional, sobretudo na questão do comércio exterior, né? Muitos produtos nossos saem do Brasil através dos nossos portos, os portos do Sul, do Sudeste, os portos do Nordeste, os portos do Norte. Então, o nosso país, usa muito o recurso aí das hidrovias, né? E das redes aí modais hidroviários, nesse caso também por possuir esse litoral. Gente, além do território ser muito grande, nós temos alguns pontos que nós demos nomes de pontos extremos do Brasil, né? São aquele ponto mais longínquo aí ao norte, os pontos mais longínquos do sul, o ponto mais extremo lá para o lado do leste, para o lado do oeste. E esses pontos são a norte, né, nascente do rio Aylan, né, ou lá na Serra da Cantamana, né, lá em Roraima. Essa área é a área mais a norte do Brasil. No oposto, né, o contrário também é verdade.
O ponto mais a sul do Brasil chama-se Arroio Chuí. Está lá na extremidade já, divisa ali com o Uruguai. Apenas o rio, né, vai dividir esses dois países e ali está o Arroio Chuí, o ponto mais a leste, mais a sul do Brasil. O ponto mais a leste do Brasil, né, já agora falando a leste, é a Ponta dos Seixas, né? Ponta dos Seixas, na Paraíba. É a ponta ou a área leste do Brasil, oriental, com maior extremidade. E por fim, temos ali a nascente, né, do rio Moa, no Acre. Essa nascente do rio Moa é a área mais a oeste da nossa área territorial brasileira. E entre as linhas norte, sul, leste e oeste, a maior extremidade é a linha extrema norte-sul com 4.394,7 quilômetros, enquanto que na linha leste-oeste nós temos 4.319 km de distância. Então, a linha norte-sul é a mais extrema do Brasil em termos territoriais. Então, ponto extremo do Brasil, Rio Ayla, lá em Roraima, Arroio Chuí, na região sul do Brasil, lá com divisa com o Uruguai, Seixas, né, lá na Paraíba, e nascente do rio Moa, lá na área acreana, né, ao oeste ali do Brasil, no Acre. Muito bem, esses pontos extremos é um dos destaques do nosso país também. Agora, nós temos também no Brasil, por ser um país de tamanho, né, muito grande, de extensão territorial bastante assim, invejável, podemos dizer assim também, não seria viável apenas um único horário oficial, né? Temos o horário oficial, verdade, mas não seria viável pelo tamanho do Brasil, né? Não seria coerente apenas um fuso no Brasil, né? Então, se olharmos aí para as linhas que traçam os fusos horários, o nosso país está destacado em 3 fusos horários em relação ao marco zero lá de Londres, né? Em relação a Greenwich. Então, 3 fusos. O primeiro fuso tem uma diminuição de menos 2 horas. São as ilhas aqui do Oceano Atlântico, que vai pegar inclusive as ilhas do Fernando de Noronha, né, e outros que estão próximos aqui ao nosso litoral. Esse é menos 2 horas em relação ao meridiano principal de Greenwich. O segundo fuso do Brasil, esse é o maior, vai abranger as maiores áreas, né? Vai alcançar aí mais estados do Brasil. Inclusive o nosso oficial, né, o de Brasília, vai estar nesse fuso aqui. É o fuso menos 3 em relação a Greenwich. E por fim o fuso 3, né, que são menos 4 horas aí em relação à hora oficial de Londres, que vai alcançar ali estado da região norte, né, parte ali do centro-oeste, que seria Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Essas áreas aí serão alcançadas pelo fuso 3 do Brasil. Éramos 4 fusos, né, e aí uma resolução de 2013 retornou para mais uma vez o terceiro fuso do Brasil. Fuso horário nós veremos em um outro momento, em uma outra aula, em outro vídeo, explicando os detalhes, como funcionam esses fusos, não só no Brasil, mas também no mundo. Então, só para não ficar assim, né, para não passarmos aí despercebidos, né, o Brasil, por possuir um território muito grande, possui, né, 3 fusos horários distintos, sendo que o oficial é o horário oficial de Brasília, a capital do então país Brasil. Muito bem, dentro ainda do próximo slide, nós temos aqui, os problemas fronteiriços. No Brasil, mesmo tendo uma área tão grande como a nossa, né, mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, mesmo assim, com essa área tão grande, nós não temos problemas com os vizinhos no que diz respeito à fronteira, a disputa territorial. Nós não disputamos território
nenhum aqui com os vizinhos que fazem fronteira conosco. O que ocorre é que o Brasil tem alguns projetos, né? Já no passado esses projetos tinha e ainda hoje tem um objetivo de proteger essas fronteiras, a fim de que não adentre aqui para o nosso país a questão do tráfico de drogas, né? As drogas, os entorpecentes que saem dos países vizinhos e entram muitas vezes com facilidade no nosso país. Então, para isso foram criados alguns projetos no passado e que alguns ainda hoje são válidos. Em relação à fronteira, volto a repetir, nós não temos problemas fronteirísticos em termos de delimitação com nenhum país que está ao entorno do nosso grande Brasil. O que temos é questões ligadas ao tráfico de drogas, né? A entrada e a saída de drogas em nosso território. Aí visando impedir ou combater ou minimizar essas entradas, o governo do Brasil criou alguns projetos, né, para tentar controlar essas fronteiras que são imensas, né? O Radam Brasil, a Calha Norte e a Civan, né? Esses projetos eles foram desenvolvidos lá no final da década de 80, início da década de 90, com o propósito de tentar barrar, né, esse tráfico de armas, de drogas que chegava no Brasil e ainda chega com facilidade, né? Serviço de vigilância da Amazônia, Calha Norte ali era um projeto da Calha do Rio Solimões, também para esse fim, para impedir esses entorpecentes de chegarem ao nosso país. O fato é que nós temos que proteger as nossas fronteiras. Não é fácil, são mais de 5.000 quilômetros de fronteiras, então é muita área e infelizmente não existe uma forma assim de investimento por parte do governo de proteger essas fronteiras. Então existe infelizmente em nosso país muita biopirataria, né? Muito tráfico de animais, tráfico da nossa fauna e flora, que é levado para fora do país via fronteiras nossa e que não são combatidos como deveriam ser. Mas, né, esperamos que nos próximos anos os governos façam essas vistorias, né, e tentem aí minimizar as saídas de entorpecentes ou da biopirataria do nosso país. Galerinha, um abraço. A intenção minha foi tentar resumir aqui o máximo possível a formação territorial do nosso país, falar um pouco da questão aí das regiões em um próximo vídeo, certo? Entender que é sempre importante estarmos ligados aí nas informações geográficas relevantes em relação ao nosso país. Grande abraço, fique com Deus, deixe seus comentários, dê o seu like aí, se inscreva no nosso canal, porque é importante mantermos o mesmo no ar para levar conhecimento e informação necessária para aqueles que estão buscando esse conhecimento. Acima de tudo, coloque no seu coração desejo de mudança e comece por Deus. Deus pode mudar a sua vida. Um abraço e até a próxima!